A gente vai continuar nossa aula de processo de fabricação. Na última aula a gente falou sobre fresamento. A aula de hoje a gente vai explorar, então, a última parte dos nossos processos de usinagem. Então, como eu falei para vocês, os processos de usinagem mais importantes são os processos de fresamento e torneamento. É por isso que a gente teve aulas dedicadas a esses processos. E dentre eles, ainda o torneamento eu considero ainda mais importante. Na aula de hoje a gente vai ver. É claro que existem N processos de usinagem, mas eles são muito específicos. A gente vai ver mais alguns, então, para finalizar, que é o processo de furação, o processo de retificação e o processo que a gente chama de brochamento. Então, esses são os últimos 3 processos de usinagem que a gente vai ver nessa aula, e a partir disso, a gente já vai ter lá uma nova avaliação, provavelmente na semana que vem, para avaliar esses conceitos de usinagem, e a gente vai partir para nossa aula, na nossa parte de soldagem daí. Então, a gente comentou na última aula sobre a fresadora, que é uma máquina-ferramenta de movimento contínuo que realiza a usinagem de materiais por meio de ferramentas de corte chamada fresa, permite realizar a operação de fresagem de superfícies planas, côncavas, convexas e superfícies combinadas. Então, aqui tem um esquema básico, uma máquina básica de ferramenta, no qual eu tenho a minha ferramenta, minha fresa, que fica presa nessa parte superior, e eu prendo a minha peça com uma morsa aqui embaixo. A minha ferramenta vai girar e transladar a minha peça, a minha ferramenta vai girar e minha peça vai transladar ao redor dessa ferramenta, para que eu faça o processo de usinagem desse material aqui. As características, então, o fato de a fresadora possuir diversas formas confere a essa uma operação de um caráter com alta versatilidade em termos de geometrias possíveis a serem geradas. Boa parte das superfícies não planas de revolução de peças mecânicas somente pode ser feitas através de um processo de fresamento. Então, com isso, a gente fecha essa parte do fresamento dos processos de fabricação mecânica. Tinha exercício para entregar sobre isso, inclusive. Então, hoje a gente vai discutir, então, esses outros processos, um deles sendo a furação. Furação sendo mais próximo do nosso cotidiano, porque a gente usa o processo de furação dentro das nossas próprias residências, né? Quando a gente faz a furação de parede para colocar quadro, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente tem a tendência de já conhecer melhor esse processo. Então, é um processo de usinagem que abre, alarga ou dá acabamento em furos redondos em uma peça. A ferramenta utilizada nesse processo é o que a gente chama de broca, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma broca de metal, né? E aqui um exemplo de ferramenta de furadeira de bancada. A broca, então, é pressionada na peça que está estacionária por meio de uma máquina, por meio de máquinas operatrizes chamadas de furadeira. Então, de novo, né, a minha peça fica parada e a minha ferramenta vai fazer o furo na minha peça. Ah, professor, eu posso fazer um furo desse através com uma fresadora? Posso também, mas não posso fazer um processo de fresamento em uma furadeira. Então, o inverso ali não é verdade. Tem diversos tipos de furadeira. Então, furadeira de coluna de bancada, que é esse aqui, no qual a gente tem aqui os pés que a gente coloca em cima de uma mesa e vai lá o operador gira essa alavanca aqui nesse sentido, e é isso que vai fazer com que a broca abaixe e faça o furo da peça. Então, tu posiciona a peça, gira essa alavanca e ela vem, desce e faz o furo da minha peça. Então, aqui a gente já está falando de furadeiras utilizadas em processos industriais. Tem uma furadeira de coluna de piso, que ela funciona exatamente da mesma forma, mas ela é mais alta e ela é mais robusta. Não é que é mais robusta, né? Mas, enfim, ela é maior no sentido de que eu não coloco ela em cima de uma bancada, eu coloco ela no chão, lá num determinado departamento da minha empresa, lá para fazer um determinado processo de fabricação. Mas ela funciona da mesma forma, eu giro essa alavanca aqui, no sentido aqui, dependendo como olhar, vai ser horário ou anti-horário, né, para baixar essa parte aqui onde a gente prende a minha broca e a minha peça está aqui. Tradicionalmente, eu prendo a minha peça numa morsa, mas essa morsa ela é maleável em cima dessa mesa que tem aqui, em cima dessa superfície que tem aqui. Então, eu consigo mudar ali a minha morsa e a minha peça, eu vou lá, faço um furo, depois eu mexo um pouco, faço mais um furo. Então, é muito eficiente esse processo de furação com essa máquina aqui. E a gente tem lá as furadeiras portáteis, que é o que a gente tradicionalmente encontra nas nossas casas, né? Que a gente compra para ter nas nossas residências. Existe uma infinidade de tipos diferentes de furadeira portátil.
Dentro dos processos de fabricação, existem processos em que eu tenho que fazer furos muito complexos, então furos em peças muito grandes. E aí a gente utiliza uma furadeira especial, que é chamada de furadeira radial. Então, utilizado em processos mais robustos, necessitando, então, realizar grandes furos. Então, aqui eu tenho uma furadeira desse tipo. Na universidade em que eu estudei, a UDESC, a gente tinha uma furadeira desse tipo, apesar de que ela estava lá parada, a gente podia ir lá pelo menos olhar. Então, notem que ela é muito maior, né? Então, ela é muito mais robusta, faz furos aí com dimensões muito maiores. Então, uma furadeira dessa aqui, além de que uma furadeira desse tipo aqui, eu consigo controlar a velocidade de rotação através de duas polias que estão nessa superfície aqui. E essas furadeiras aqui, a gente às vezes consegue também, dependendo do gatilho, se o gatilho tem lá um ajuste, essa furadeira aqui, por exemplo, a gente tem que abrir essa superfície aqui, mexer nas correias aqui dentro, tem um sistema de polias para mudar a velocidade de rotação, de furação. Esse tipo de furadeira aqui já não. Então, eu tenho lá um determinado quadro onde eu consigo ajustar a minha velocidade de rotação dessa furadeira de maneira mais fácil, mais eficiente. A velocidade de furação vai influenciar na característica do tipo de furo que eu quero conseguir e nas características finais desse furo. Acabamento superficial, a ferramenta também, então dependendo, a gente já viu que as ferramentas de usinagem são diversas, então dependendo do tipo de ferramenta de usinagem que eu tenho que utilizar uma determinada velocidade de rotação. Senão eu vou fazer o que chama de cozinhar a ferramenta, né? Então se a velocidade é muito alta e eu não tenho fluido de corte, eu consigo perder o fio muito rápido dessa ferramenta. Então, furar um aço inox, por exemplo, que é uma coisa muito difícil, eu tenho que ter uma velocidade de furação correta. Se ela for muito alta, eu vou perder o fio da minha ferramenta e não vou conseguir fazer o furo necessário. Eu já passei por isso, inclusive, enquanto eu fui furar chapas de aço inox. Tem furadeira do tipo múltipla também, possui vários fusos que são alinhados para executar operações sucessivas ou simultâneas em uma única peça ou em diversas peças ao mesmo tempo. Então já são composições de furadeiras que tem aqui. E aqui eu já tenho aqui alguns dispositivos aqui, ó, que vão permitir que eu jogue fluido de corte quando eu estou fazendo o meu processo de furação. Essa furadeira pode funcionar de forma pneumática ou de forma hidráulica, dependendo da carga de trabalho que ela vai estar sujeita. Então, numa linha de produção automotiva, por exemplo, quando eu preciso fazer sucessivos furos, eu utilizo uma furadeira múltipla. Então, lá que é um projeto específico feito para aquela empresa, que tem suas determinadas condições lá de operação e tal. Então, tudo isso é utilizado como parâmetro para estar desenhando esse tipo de equipamentos. Eu consigo fazer diferentes tipos de furação, então, sumarizando então nessa figura aqui. Então, eu posso fazer não só furos, como também fazer roscas, né? Então, furação com geração de rosca. Então, a minha broca, ela pode ter na própria parte da ponta dela, uma parte que vai fazer o furo, e depois vem uma rosca no qual eu vou abrir o furo e vou passar uma rosca nesse furo também. Então, na verdade, é como se eu estivesse parafusando, como se eu fosse fazer isso numa madeira, né? A gente pode, muito fácil, pegar lá um parafuso, colocar numa madeira, com uma chave a gente consegue fazer lá uma rosca numa madeira. E funciona de forma igual no aço, só que são equipamentos muito mais robustos, né? Tem uma broca liquidal, que faça uma furação total aqui, né? Posso ter uma furação com pé furo, então eu posso ter uma pré-furação e usar uma bloca helicoidal com 3 gumes de corte para fazer um alargamento, posso fazer uma furação com uma broca de centro, posso fazer um rebaixamento em perfil, alargamento em perfil, um alargamento total também, e uma furação descentralizada também. Então, notem que essas ferramentas são muito similares a uma fresa, só que eu não consigo furar uma furadeira e deslocar na posição horizontal a minha broca. Eu não vou conseguir fazer isso. Para fazer isso, eu preciso de uma fresa, né? Então, brocas só fazem furos, mesmo tendo diferentes tipos de furos. Dúvidas, gente, em relação ao processo de furação? Mais tranquilo, né? A gente já tem... Ô, professor, diga. Em relação àquela primeira lá, a broca com a rosca, né? Que ela vai furando e depois já faz a rosca. Uhum. O material que sai, ele sai pelo próprio caminho da rosca também? Muitas vezes a gente não está fazendo um furo completo, ou se a gente está fazendo nessa forma, a gente vai ter que ser um material muito leve, vai ter que ser uma usinagem muito pequena, porque senão a gente é obrigado a abrir um furo primeiro,
e depois passar uma broca com a rosca para fazer só a furação com a rosca. Ah, entendi, beleza. Ou a gente tem lá um furinho muito fininho, no qual o meu cavaco pode talvez cair no meio, não sei, mas se não, o cavaco não vai sair numa rosca, numa broca especial lá para... É muito restrito a utilização disso aqui. Então, via de regra, a gente abre primeiro o furo, depois a gente vem com a rosca, que não deixa, ela vai alargar o meu furo, né, e vai usinar, daí sim, o meu material vai sair na parte de cima aqui da minha ferramenta. É interessante que no meu Instagram, como eu gosto muito desses processos de fabricação, direto o Instagram fica me recomendando vídeos de processos de furação, principalmente esses com rosca e tal, e também processos de fresamento, etc. Então, já vi diversas aplicações de utilização desse tipo de processo aqui. Mais dúvidas, gente? Beleza, então vamos passar para o nosso próximo processo, que é um processo chamado de retificação. Então, aqui eu tenho um processo de retificação. Então, notem que isso aqui se assemelha a um torno, porque eu tenho uma peça girando e eu tenho aqui o que a gente chama de rebolo, que é uma ferramenta que é tida como ferramenta com geometria não definida. O que isso quer dizer? Eu não consigo enxergar a aresta de corte dessa ferramenta aqui. Ela é um rebolo poroso. Apesar da geometria não ser definida, a geometria dessa ferramenta, os grãos dessa ferramenta, desse rebolo, são muito, muito, muito pequenos. Então, com o olho nu, eu não consigo ver o tamanho de grão. Eu consigo sentir a aspereza de um rebolo desse passando a mão, mas eu não consigo ver a ferramenta mesmo ali que vai fazer a usinagem. É como se fosse um processo, como se a gente estivesse fazendo uma lixa com uma lixa muito fininha, né? Então, é um processo de usinagem que a gente diz um processo de usinagem por abrasão. Tem o objetivo de obter superfície com auxílio de uma ferramenta com geometria não definida, como eu falei. Então, já é um processo de acabamento do meu processo de usinagem. Então, eu usinei um determinado eixo, por exemplo, lá, e a minha rugosidade superficial não está muito boa. Vou fazer um processo de retificação para melhorar a qualidade superficial desse material. Então, a retífica tira uma quantidade de material muito pequena. E a retificação, o nome dessa ferramenta utilizada para fazer é o rebolo. Então, os vários tipos de rebolo se diferenciam pelo seu formato, tipo de grão e dureza. Então, o meu rebolo aqui vai ter diversos componentes abrasivos aqui, mas como eu falei, isso aqui é uma estrutura micrométrica, né? É muito pequena. E dependendo do tipo de acabamento, quando é um polimento final mesmo, o rebolo é extremamente... Quase eu não consigo sentir a aspereza dele com a mão. Então, o processo de retificação ele é utilizado quando eu quero obter uma tolerância apertada lá, ou uma baixa rugosidade do meu material, com um bom acabamento superficial. Então, aqui eu tenho uma outra máquina no qual eu estou fazendo a retificação de um outro eixo. Eu posso ter até 2 tipos diferentes de rebolo atuando ao mesmo tempo, ou em tempos quase síncronos, né? E aí eu consigo, com um equipamento que a gente chama de rugosímetro, e eu já usei um rugosímetro exatamente igual a esse rugosímetro aqui, quando eu trabalhava no laboratório de metrologia da universidade, que ele tem uma haste e ele tem uma pontinha. Então, tu coloca esse dispositivo aqui sobre a peça, aqui ele está segurando com a mão, mas tu solta esse dispositivo e coloca lá. E essa haste aqui, ela vai vir para frente e para trás. E tem uma pontinha que vai medir a rugosidade superficial dessa superfície aqui. Então, é com o rugosímetro que eu consigo medir como é que está o meu acabamento superficial dessa peça que eu estou fabricando aqui. E aí eu consigo saber se eu preciso passar essa peça por um processo de retificação ou não. Então, um processo de retificação é um processo de acabamento. Então, eu fui lá, fundi o meu material, eu usinei o meu material, e aí eu preciso fazer o acabamento, deixar ele com a superfície espelhada, por exemplo, eu vou lá e faço o meu processo de retificação nessa minha peça para dar o acabamento final. Entenderam, gente? Um conceito bem básico, um conceito de retífica. Existe até lá aquelas que a gente fala de retífica de motores, né? Retificar o cabeçote do motor. Então, quando o motor lá tem algum problema, que precisa passar por esse processo de fabricação, geralmente a gente coloca esse motor numa fresa, a gente fresa a parte de cima do motor, e depois sim a gente passa ele por um processo de retífica para que eu tenha um acabamento superficial muito bom desse motor. E também é um processo específico de retificação, que é o processo de brunimento, que é feito dentro da camisa dos motores também. Mas eu não trouxe aqui porque é um processo muito específico para engenharia mecânica e tal.
Vocês, em termos de engenharia elétrica, não há necessidade de entrar em tantos detalhes. Beleza, gente? Vamos para o nosso último processo de usinagem que a gente vai estudar, que é o nosso processo que é chamado de brochamento. Não me perguntem o porquê desse nome, também não sei, mas enfim, é o processo que a gente conhece de brochamento. Então, consiste em remover material na superfície de uma peça de forma progressiva. Vamos entender como é que acontece. É realizado pela ação ordenada dos fios de corte dispostos em série com uma ferramenta multicortante. Então, aqui eu tenho a ferramenta, em que a gente chama a ferramenta de brocha. Então, ela é uma ferramenta comprida e ela tem diferentes dentes aqui, ó. Nesse caso aqui, sendo uma brocha quadrada, que geralmente é utilizada para fazer rasgo de chaveta. Então, essas diferentes dentes aqui dessa ferramenta têm diferentes alturas. E eu passo essa ferramenta numa passagem só. Então, eu passo ela uma vez na minha peça e ela vai usinar aquela peça e vai fazer a geometria especificada. Em geral, então, a ferramenta é feita de aço, provida de dentes, formando uma série de elementos cortantes para trabalhar com diversos tipos de materiais. Pode ser usada para aplainar ou gerar superfícies internas ou externas de perfis irregulares ou regulares. Então, a ferramenta ela é temperada e revenida, porque os dentes das suas superfícies cortantes são submetidos a grande esforço. Então, eu posso ter um revestimento diferente dessa minha ferramenta? Posso. Mas, via de regra, a gente usa uma ferramenta que ela é temperada e revenida. Então, temperada e revenida para quê? Para aumentar a resistência desse material, aumentar a dureza da minha têmpora e aliviar as tensões internas no meu processo de revenimento. São processos de tratamento térmico desse tipo de ferramenta aqui. Então, aqui eu tenho uma ferramenta desse tipo, é uma brocha. Então, eu tenho lá um tirante de tração, então, a minha peça vai estar aqui, e se essa aqui for uma brocha, então, por exemplo, que vai abrir lá um determinado orifício, eu vou deixar a minha peça parada, e vou tracionar a minha ferramenta, e ela vai passar por dentro desse meu orifício aqui. Então, muitas vezes eu faço um furo primeiro, e depois a brocha ela não vai fazer a furação. Ela vai fazer, por exemplo, o alargamento, ou vai obter uma forma geométrica específica que eu preciso aqui dessa minha peça. Então, notem que ela é cônica. Então, esse diâmetro aqui é maior do que esse diâmetro aqui. Então, ela vai alargar o furo e ela vai dar a geometria especificada que eu quero do furo, se for um processo de brochamento interno, por exemplo. Então, eu consigo obter diferentes geometrias e eu traço. Então, um tarugo, né, que eu traciono e puxo por dentro de um determinado orifício e vou fazer o meu processo de usinagem e eu passo uma vez só essa ferramenta ali dentro. Vamos ver se tem mais figuras aqui para que a gente entenda um pouco melhor. Então, a brochadeira é a máquina com movimento retilíneo, que ela pode ser vertical ou horizontal, com comando mecânico ou hidráulico, que é utilizado para puxar a ferramenta para fazer esse processo, né? Então, na brochadeira podem ser utilizados dois tipos de brochamento, o externo e o interno. Então, o brochamento externo é uma operação feita sobre a superfície externa de uma peça, dando acabamento ou semi-acabamento a seus perfis. Então, aqui eu tenho um exemplo de um brochamento externo. Então, eu tenho uma peça aqui, a minha brocha, eu tenho uma guia, e essa ferramenta está sendo puxada para lá com uma determinada força. E ela vai dar para essa peça aqui, então essa parte externa dessa peça, uma forma da peça brochada. Então eu vou ter uma característica de uma forma geométrica dessa minha ferramenta. Então, de novo, é uma passada só. Eu passo, ele vai vai usinando e faz esse meu processo de fabricação. Então é diferente de um fresamento em que a minha ferramenta está girando alguma coisa assim. Não, a brocha a gente puxa e a velocidade não é muito alta também. Ou um brochamento interno, né, que é uma operação que permite modificar um furo vazado e transformar o perfil de uma peça. O objetivo, então, dessa operação passa a ser o de abrir cavidades para chavetas em furos cilíndricos ou de transformar os perfis de furos cilíndricos em peças acaneladas, estriados, quadrados, hexagonais, assim sucessivamente. Então, aqui está um exemplo de um brochamento interno, qual eu tenho uma peça aqui, eu tenho uma mesa que está segurando essa peça, e eu estou, então, aqui tem um diâmetro menor, ó, que é o inicial, e aqui eu tenho um diâmetro final maior. E eu estou tracionando para cá essa minha ferramenta e passando ela por dentro desse furo e usinando a minha peça. Então, eu posso ter lá diferentes geometrias. Ó. Então, no processo de brochamento, a transformação de um perfil é feita gradativamente, porque os elementos de corte da brocha têm tamanhos que aumentam gradativamente ao longo do seu comprimento. Então, eu tenho diversas fases aqui ó, do meu processo. Então, no meu primeiro, eu vou ter um alargamento redondo,
por exemplo, aqui, ó, daí, aí a partir disso eu vou ter a minha próximo dente ali vai ser já começar a ter um perfil mais arredondado, depois eu vou fazendo ele mais quadrado, e por fim termino com um furo quadrado. Então, como é que eu faço um furo quadrado numa peça? Através do processo de brochamento. E aqui está um detalhe da parte de corte, onde eu tenho aqui a minha ferramenta e ela está gerando cavacos aqui, ó. Então, aqui está a minha peça, ó. Então, os meus dentes, eles têm tamanhos diferentes para eu começar. Então, numa passada, eu removi esse material aqui, ó. Na próxima passada, o meu próximo dente vai remover esse material aqui. Meu próximo dente vai remover esse material aqui. E assim sucessivamente. Então, é um processo que vai acontecer dente após dente ali. Então, cada dente tem um diâmetro maior e vai remover cada vez mais material. Então, as brochas podem realizar uma operação completa de usinagem, desde o desbaste grosseiro até o acabamento. Então, é uma ferramenta muito comprida, né? Então, o começo dele é o acabamento de usinagem mais grosseiro e vai gerando o acabamento ao longo do processo de fabricação. O brochamento, então, permite obter um bom acabamento nas peças trabalhadas, dispensando geralmente as usinagens posteriores. Beleza, gente? Em relação a essa aula, então, aqui são os exercícios, ó. Então, exercício 1. Como é realizado o processo de furação? 2. Qual a utilidade do processo de retificação? 3. Descreva o que é e como é realizado e qual a utilização do meu processo de brochamento. Dúvida, gente? Tranquilo? Conseguiram entender? Tranquilo, né? Esses processos de usinagem são bem mais tranquilos. Então, gente, peço que vocês coloquem